Perfeito, pessoal. E a habilidade que será trabalhada na aula de hoje será a seguinte: relacionar climas regionais ao padrão de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pelos movimentos da Terra. Bom, quando fala assim em A, vocês lembram de quê? Quando a pessoa fala em A, você pensa em quê? Certamente vocês falaram, professora, eu lembro de vento, né? Vento está relacionado ao ar. Muito bem, vento está relacionado ao ar. Ou vocês pensaram, eu lembro em oxigênio, o ar que nós respiramos, não é isso? Então, no ar atmosférico existem também oxigênio. Só que vocês sabiam que o ar atmosférico é uma mistura de diversos gases? Então, o oxigênio é apenas um de diversos gases que existem no ar atmosférico, tá bom? E ele nem é o majoritário, tá certo? Ele nem está em maior quantidade. Nós vamos já descobrir quem é que está em maior quantidade. Então, nesse gráfico aí, na forma de pizza, tá mostrando os principais gases que existem no ar atmosférico, tá bom? Esse em azul está mostrando aí o gás nitrogênio. Então, vocês conseguem perceber que olha só a quantidade de gás nitrogênio que existe no ar atmosférico. Então, cerca de 78% do ar atmosférico é composto pelo gás nitrogênio. Apenas 21% é composto aí de gás oxigênio. Então, 78% do ar atmosférico tem oxigênio, tem gás nitrogênio, desculpa, e apenas 21% vai ter gás oxigênio, tá? E aí tem aproximadamente 1% de outros gases existentes no ar atmosférico. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o ar atmosférico não existe só apenas oxigênio, tá? Existe uma mistura de gases. E o gás majoritário, que tem maior quantidade lá no ar atmosférico, é o nitrogênio, com 78%, tá bom? Além de gases, o ar atmosférico também vai ter aí vapor d'água, tá? E a quantidade desse vapor d'água vai depender de alguns fatores, como por exemplo, clima, tá? Temperatura e o local. Então, os gases na atmosfera, os vapores d'água, desculpa, na atmosfera vão depender de alguns fatores, como por exemplo, o clima, a temperatura e o local. E aí nós conseguimos perceber essa presença de vapor d'água com diferentes fenômenos que existem aí, como por exemplo a neblina, tá? Então, quem já acordou de manhã bem cedinho, percebeu que existe uma neblina, não é isso? Então, você percebe assim um ambiente meio turvo, né? E faz um pouquinho de frio, então aquilo ali é neblina, tá? Então, a neblina, vocês já devem ter percebido esse fenômeno também quando vocês acordaram de manhã e aí as folhas das plantas estavam molhadas. E aí vocês se perguntam, oxe, como é que a folha dessa planta está molhada se nem choveu? Então, porque o vapor d'água acaba condensando nas superfícies lá das plantas, tá? Dos vegetais, e aí forma aquelas gotículas de água que aparecem nas plantas de manhã cedinho, tá bom? Tudo isso é ocasionado aí pela neblina, e a neblina é uma consequência do vapor d'água que existe aí presente no ar atmosférico. Uma outra comprovação da presença desse vapor d'água, pessoal, são a presença das nuvens. Então, no céu existem nuvens, né? Vocês já devem com certeza ter percebido isso. E as nuvens nada mais são que água na forma de vapor, tá? Então, a água, ela evapora e aí ela acaba se concentrando na forma de vapor e forma as nuvens, tá? E aí, quando vai aglomerando uma quantidade muito grande de vapor d'água nessas nuvens, elas acabam ficando bem pesadas e aí chove. Então, a chuva é uma outra comprovação aí da presença de vapor d'água no ar atmosférico. Tá bom, pessoal? Perfeito. Então, voltando aos gases que compõem aí o ar atmosférico. Como eu falei para vocês, o oxigênio, ele é um gás muito importante, tá? Só que ele não está em maior quantidade no ar atmosférico, tá certo? Apenas 21% do gás atmosférico, tá bom? De todos os gases que compõem o ar atmosférico, é composto aí por oxigênio, beleza?
Só que o oxigênio, ele tem uma extrema importância para a manutenção da vida no planeta, porque esse gás, ele é utilizado na respiração de todos os seres vivos, com exceção de um pequeno grupo, mas a grande maioria dos seres vivos, tá? Desde nós, seres humanos, até os vegetais, até micro-organismos, utilizam o oxigênio aí para produzir energia, tá bom, pessoal? Então, o oxigênio, ele é imprescindível para a vida na Terra. Então, nós só temos vida na Terra porque nós temos oxigênio. Então, é um gás muito importante, tá? Além disso, além para a manutenção da vida no planeta, esse gás ele é necessário para que ocorra aí o processo de combustão. A combustão é a queima, tá? E a queima acontece aí por um processo, que é o processo de combustão. E a combustão só acontece porque existe oxigênio. Sem oxigênio não era possível a combustão acontecer, tá bom? Perfeito. E o outro gás que está presente no ar atmosférico é o nitrogênio, é o gás em maior concentração no ar atmosférico. Então, 78% aproximadamente do ar atmosférico é composto por gás nitrogênio. Aí você pode se perguntar, meu Deus, professor, eu nunca ouvi falar desse gás, como assim ele está em maior quantidade? O nitrogênio, gente, ele é um gás muito importante para os seres vivos também. Então, não é só o oxigênio que é importante para a manutenção da vida no planeta. O nitrogênio também é importante. Sabe por quê? Porque o nitrogênio ele vai participar da formação de diversas moléculas orgânicas. Então, várias moléculas que existem dentro do nosso corpo, tá? Existem dentro das nossas células, compondo a nossa estrutura, são compostas de nitrogênio, tá certo? Querem um exemplo? O DNA, responsável por armazenar as nossas características hereditárias, é composto por nitrogênio. A molécula do DNA é composta por nitrogênio, tá? Além de DNA, RNA, que também aí é um outro tipo de material responsável aí também pela manutenção dessas características hereditárias, tá bom? E por diversas outras funções nas células, então RNA também é bastante importante. E a outra molécula orgânica composta por nitrogênio, tá certo? E um outro exemplo bastante comum são as proteínas, tá? As proteínas em sua estrutura também existe nitrogênio, tá? Então, sabe os músculos da gente? Os músculos da gente, se a gente pegar um músculo e transformar ele em pedaços menores, a gente vai ter uma célula, tá? Então, essas células lá do músculo são compostas aí por proteínas, tá bom? Então, as proteínas estão relacionadas ao movimento, a diversas outras funções no nosso corpo. Então, as proteínas, elas executam funções muito importantes no nosso corpo. E as proteínas são formadas por nitrogênio. Então, olha só a extrema importância do nitrogênio para a manutenção da vida no planeta, tá bom? E aí um fato interessante do nitrogênio, pessoal, que apesar de estar presente em grande quantidade no ar atmosférico, nós, seres vivos, não conseguimos captar, tá, esse nitrogênio na forma que ele se encontra lá no ar atmosférico. Apenas alguns seres, que são as bactérias, alguns tipos de bactérias, são capazes aí de captar o oxigênio atmosférico. Então, apenas alguns tipos de bactérias vão captar o nitrogênio do ar atmosférico e vão transformar esse nitrogênio em outros tipos de nitrogênio, tá? Vão transformar em nitrato, em nitrito e assim sucessivamente. Tudo isso acontece em um ciclo chamado ciclo do nitrogênio, tá? E essas bactérias, elas estão incorporadas a seres vegetais, tá bom? Então, você pode se perguntar, meu Deus, professora, pera, minha cabeça agora está uma bagunça. Como assim o nitrogênio é de extrema importância para a gente, mas a gente não consegue captar, apenas bactérias? Então, as bactérias, elas conseguem captar o nitrogênio do ar atmosférico e aí elas vão transferir para os vegetais, tá? E aí, os vegetais vão incorporar esse nitrogênio lá na estrutura deles. E aí, a gente vai comer esses vegetais. Aí você pode falar, ah, mas eu não como nenhum tipo de vegetal, só como carne. Então,
a vaca que você comeu a planta. Então, aquele nitrogênio que estava presente na planta foi passado para a vaca. E aí, quando você come a carne da vaca, foi passado para você. Então, é um ciclo, tá certo? O ciclo do nitrogênio, beleza? Perfeito, gente. Então, vamos passar. Perfeito. E aí, nós falamos aí desses gases que compõem aí o ar atmosférico, né? Em maior quantidade, o nitrogênio e, em segundo lugar, o oxigênio, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, tá, o ar é muito importante, eu sei, mas a gente não consegue ver o ar. Mas a gente sabe que ele existe, não é isso? E a gente sabe que ele existe através de propriedades. Então, existem propriedades que são capazes aí de comprovar a existência do ar. E aí existem diversos tipos de propriedades do ar, como por exemplo a matéria e a massa, tá? Então, o ar é uma matéria, tá certo? Então, o ar é uma matéria porque ele é composto por diversos gases e os gases são matéria. Apesar de a gente não conseguir ver, ele tá lá, os gases estão lá, tá certo? E o ar, se ele é matéria, e se matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, então o ar vai ocupar um espaço. Isso é comprovado facilmente ao enchermos um balão, por exemplo, esses balões de festa de aniversário. A gente pega, né, um balão e a gente sopra esse balão. E aí nós enchemos esse balão de ar, não é isso? Então, o ar, ele vai ocupando um espaço lá naquele balão. E quanto mais a gente enche, mais ele ocupa um espaço, mais ele tem volume. Então, através desse processo, tá, de encher um simples balão de aniversário, a gente comprova aí essa presença de matéria e massa do ar. Tá bom? Então, primeira propriedade, matéria e massa, beleza? Próxima propriedade do ar é a pressão, tá, pessoal? O ar, ele vai exercer uma pressão sobre a superfície terrestre, chamada aí de pressão atmosférica. Então, existe uma pressão atmosférica que é causada aí pela pressão que o atmosférico causa na atmosfera, beleza? E aí, quanto menor a altitude, tá? Quanto mais baixo for, maior vai ser a pressão atmosférica. E quanto mais alto for, como está sendo mostrado aqui nessa figura, vou pegar aqui o ponteiro. Então, quanto maior, tá? Mais alto for, menor vai ser a pressão atmosférica, tá certo? Então, é por isso que os submarinos, tá? Eles precisam ser bem equipados, porque lá no fundo do mar, a pressão é bem baixa, não é isso? Então, a pressão vai ser muito grande, tá certo? Então, os submarinos são estruturas lá equipadas para aguentar a pressão, tá certo? E quanto mais alto for, menor vai ser a pressão. Perfeito. E uma terceira propriedade do ar é a densidade, tá? E aí as concentrações do ar vai ser maior, tá? O ar vai estar maior concentrado ao nível do mar, tá certo? Então, nessa superfície aqui, nos continentes a nível do mar, o ar ele vai ser mais denso, tá certo? Diferentemente do ar das montanhas de maiores altitudes, tá? Que a densidade do ar vai diminuir e aí o ar vai se tornar rarefeito, tá bom? Então, isso é bastante comum, que a gente consegue comprovar isso e fica mais fácil, dando um exemplo bem simples. Quem já assistiu futebol sabe que às vezes os jogadores vão jogar em locais que são altos, né? Isso que são nas montanhas, por exemplo. E aí os jogadores, como por exemplo os jogadores aqui do Brasil, que estão acostumados aí com um continentezinho a nível do mar, não é isso? Então o ar vai ser mais denso, vai ser maior concentrado. E aí quando a pessoa vai para esses locais que o ar é mais rarefeito, menos denso, os jogadores se cansam mais rápido, né? Então vocês tenho certeza que quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar disso. Ah, o ar é rarefeito, os jogadores se cansam mais rápido, não sei o quê. Então, isso é porque em maiores altitudes o ar é menos denso, tá? Menos concentrado. Então, é outra propriedade do ar aí, que é a densidade, tá bom? Perfeito. A próxima propriedade do ar é a resistência. E a resistência está relacionada aí ao movimento, tá? Porque o ar, ele vai se contrapor ao movimento devido à resistência. Então, o ar tem resistência, tá? E essa resistência
ela é comprovada, tá certo? Quando a gente está em movimento. Preste atenção nesse exemplo. Quando a gente está andando de bicicleta, que a gente começa a andar bem rápido, pedala, pedala, pedala e depois pedala bem rápido. Você consegue sentir como se o ar estivesse te puxando assim para trás, não é isso? Então, essa sensação de o ar tá puxando a gente para trás é a resistência, tá bom? Então, porque quanto maior for o movimento, maior será a resistência. Um outro exemplo é quando a pessoa está andando de moto. Por exemplo, quando a pessoa está andando de moto, a gente sente o vento bem forte, como se ele estivesse puxando assim a gente para trás. Então, isso também aí é uma comprovação dessa resistência que existe no ar, tá bom? Perfeito. Uma outra propriedade do ar é chamada de compressibilidade, tá? Então, a compressibilidade do ar significa aí a compressão do ar, tá bom? Então, quando o ar é comprimido, ele vai diminuir o seu volume. Isso é comprovado facilmente quando a gente pega uma seringa, tá? E aí a gente tampa lá a saída lá do ar, tá bom? E aí aperta o êmbolo. Nós conseguimos apertar o êmbolo, como está sendo mostrado aqui nessa figura, até um determinado local da seringa, tá? E depois a gente não consegue mais apertar o êmbolo. Quem tiver uma seringa em casa sem agulha, pelo amor de Deus, pode comprovar aí essa propriedade do ar, tá? Você vai conseguir apertar o êmbolo com uma resistência, uma dificuldade, claro, mas vai ter um momento que o ar, as moléculas existentes no ar, tá? Os gases, eles vão se comprimir tanto que você não vai conseguir mais fechar esse êmbolo, tá certo? Então, esse processo aí de diminuição desse volume é a compressibilidade, tá bom? Que o ar se torna mais compacto à medida que a gente vai aproximando todas as moléculas existentes lá dentro, beleza? Perfeito. E o próximo e último propriedade do ar é a propriedade de expansibilidade, tá certo? Então, quando o ar se expande, ele aumenta o volume, tá? Isso é facilmente notado aí quando a gente enche um balão, tá? Então, quando você enche um balão, se você coloca pouco ar no balão, o volume dele vai ser menorzinho. Agora, se você coloca muito ar naquele balão, ele vai ser bem gigante, não é isso? Então, esse movimento aí de encher o balão, cada vez mais, significa aí o aumento do volume daquele balão, tá bom? Então, isso está relacionado aí à expansão do ar existente, beleza? Perfeito, gente. Então, nós vimos aí 6 propriedades relacionadas ao ar atmosférico, não é isso? E todas essas propriedades, elas podem sofrer variações por variáveis, tá certo? E uma dessas principais variáveis é a temperatura, tá? Então, a temperatura é uma variável que vai interferir diretamente aí nas propriedades do ar. Então, isso a gente está relacionando o ar à temperatura, tá bom? Então, o ar, ele vai se comportar diferente quando ele é exposto a diferentes temperaturas, tá bom? Então, quando o ar sofre aquecimento, prestem bastante atenção. Quando eu aqueço o ar, ele sofre expansão, tá bom? Então, quando eu aqueço o ar, quando eu tenho ar e eu aqueço esse ar, ele vai sofrer expansão, tá bom? Diferentemente de quando eu tenho um ar e eu resfrio esse ar, ele vai sofrer contração, tá bom? Então, isso fica meio difícil de imaginar, né? Somente imaginar eu falando, não é isso? É por isso que eu trouxe um experimento bem rapidinho para vocês observarem aí esse fenômeno, tá bom? De quando o ar é aquecido, como que ele se comporta. E quando que o ar é resfriado, como que ele se comporta. Então, acompanhe aí direitinho o experimento.
Então, vocês conseguiram observar, pessoal, como que o ar se comporta aí quando ele é exposto a diferentes temperaturas? Ficou mais fácil, né? Vocês observarem esse fenômeno aí com esse experimento. Então, vocês puderam observar que lá no experimento existiam 2 recipientes, né? E nesses recipientes tinham água. Então, em um dos recipientes, o cara colocou lá gelo, não é isso? Então, a água ficou extremamente gelada. E no outro, ele colocou uma água quente, não é isso? Então, que vocês observaram quando que ele colocou o balão lá na garrafa. Então, quando ele colocou o balão na garrafa, no recipiente com água quente, vocês puderam observar que em altas temperaturas, quando a temperatura está alta, quando o ar aquece, ele se expande. Então, foi por isso que o balão se expandiu, né? Isso, então, encheu até um pouquinho do balão, tá certo? Então, esse movimento do balão encher um pouquinho é a expansão do ar, tá certo? E aí, diferentemente, quando ele pegou essa garrafa, contendo lá o balão, e colocou lá no recipiente com água fria, com água gelada. Então, quando o ar é colocado em baixas temperaturas, quando o ar sofre o resfriamento, ele se contrai, tá bom? Então, foi por isso que o balão secou, tá certo? Então, esses diferentes aí movimentos de expansão e contração do ar tá relacionado aí com a temperatura, tá bom? Em altas temperaturas, o ar se expande, tá? O balão enche, se expande, e em baixas temperaturas o ar se contrai e o balão se contrai também, perfeito? Beleza, gente, existe aí um processo relacionado aí com essa relação do ar e a temperatura, chamado de convecção térmica, tá bom? A convecção térmica é um processo físico, tá bom? Que fala o seguinte, que o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Isso está relacionado aí com o ar quente tende a se expandir e o ar frio tende a se contrair. Querem um exemplo disso? Então, o ar quente tende a subir, não é isso? Porque o ar quente, ele é um ar que se expande. Um exemplo disso são aqueles balões tripulados, tá? Que vocês já devem ter visto aí em filme, né? Na TV, enfim. Esses balões tripulados, eles têm tipo um maçarico gigante, tá? Que vai ter um fogo lá. E aí tem uma abertura, né? E aí esse maçarico, esse fogo, ele permite aí esquentar o ar que tá dentro aqui desse balão, tá? Então, quando eu esquento um ar, acontece o quê? O ar se expande, não é isso? Então, é por isso que quando o maçarico é ligado, o balão começa a subir, porque o ar se expande e aí se torna mais leve e aí sobe, não é? Um outro exemplo aí de que o ar quente sobe porque ele se expande são as fumaças. Então, as fumaças são geradas aí através do fogo, não é isso? O fogo é quente, então a fumaça, consequentemente, é quente. Então, a fumaça, vocês podem observar que a fumaça, ela sobe, não é isso? Isso porque é gerado um ar quente, o ar quente se expande e por isso ele sobe, tá bom? Em locais muito frios, existem aí os eletrodomésticos que são chamados de aquecedores, tá? Vocês já devem ter observado em filme também. Então, a galera lá liga os aquecedores, tá bom? Para aquecer aquele ambiente que é bem frio. E os aquecedores, eles são instalados na parte de baixo da casa, tá? Diferentemente dos ar-condicionados, como a gente vai já ver, que são instalados na parte de cima, não é isso? Então, os aquecedores, eles vão ser instalados embaixo. Exatamente por isso, porque o ar quente tende a subir, tá? Então, você instala o aquecedor lá na parte de baixo da casa, tá? Na parede, assim, embaixo. E aí, o ar quente sobe e aí faz lá com que aquele ambiente se torne quentinho, tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, o ar quente tende a subir porque se expande, tá bom? Diferentemente do ar frio, tá? Porque quando eu coloco o ar em um resfriamento, tá? O ar, ele se contrai. Então, o ar frio tende aí a descer,
beleza? Então é por isso que os ar-condicionados são instalados aí na parte de cima das paredes, tá? Então você nunca viu um ar-condicionado, tenho certeza, na parte de baixo ou intermediária da parede. Sempre o ar-condicionado é instalado em cima, não é isso? Porque o ar frio lá, produzido pelo ar-condicionado, ele desce, tá bom? Um outro exemplo são aí as geladeiras, tá? Então, as geladeiras são outros equipamentos em que o ar frio, né? Isso que está lá no congelador, né? Isso o congelador congela e aí lá tem um ar frio. E o ar do congelador, ele desce e resfria todas as outras partes da geladeira. Então, é por isso que o congelador fica na parte de cima da geladeira, tá bom? E isso porque o ar frio produzido no congelador desce, beleza? E aí resfria todos os outras partes da geladeira. Então, se você colocar as mãos assim na parte de baixo da geladeira, você vai sentir um ar frio, né? Então, é exatamente por isso, porque o ar frio desce e o ar quente sobe, tá bom? Então, sintetizando o que falamos na aula de hoje, falamos sobre ar atmosférico, relacionando aí a temperatura, tá bom? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.